Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma aula do curso de Gestão em Saúde Mental. Eu sou a Jamile Calisto, graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em saúde mental pela Universidade do Estado da Bahia, especialista também em gestão da clínica pelo Sírio-Libanês, finalizando o mestrado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu moro em Jundiaí, mas eu sou baiana. Na minha trajetória profissional, transitei pelos serviços da assistência, né, tanto na atenção primária à saúde como nos serviços especializados em saúde mental. Tive uma passagem também pela gestão, pelo Ministério da Saúde, pela desinstitucionalização, né, em Sorocaba. Então, teve aí uma bastante trocas, né, e aprendizados, assim. E hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês dessa experiência, principalmente na atenção primária em saúde, porque o nosso tema é acolhimento na atenção primária em saúde. É um tema importante que a gente precisa colocar em pauta, principalmente nesse momento que cada vez mais o que vem prevalecendo, né, na atenção primária em saúde é a lógica do gerencialismo, da produção, de bater metas, de colecionar números. E esse não é o SUS que nós queremos. O SUS que queremos é o SUS que acolhe pessoas, vidas, histórias, né? Que acolhe sofrimento, sofrimento que tanto bate, né, nos nossos serviços da atenção primária à saúde, vindo com uma demanda espontânea, uma demanda adversa da complexidade do território, uma demanda que chega, que ela não é filtrada, é como se fosse um bolo que a gente ganha de presente, que a gente precisa descobrir qual é o ingrediente que tem ali dentro, que a gente não sabe como foi feito, em que momento foi colocado. Então, o quanto que se faz necessário falar sobre o acolhimento e acolher essa demanda, né, da vida como ela é, da dor, do desemprego, da dor da mãe que está desesperada porque o filho usa droga, do luto, da separação, da diversidade do território. E muitas vezes nessa lógica de número não é possível acolher. Então, muitas vezes reduz o acolhimento a uma triagem. Vamos ver um pouquinho sobre o que é essa triagem? A triagem, ela acaba seguindo a lógica, né, dos protocolos. Ela acaba tentando, né, engessar aquela pluralidade do que acontece no território a uma única resposta. Ela vai baseada, né, nos sinais e sintomas, limitando muitas vezes, né, o olhar para a doença, fazendo com que esses sinais e sintomas muitas vezes sejam descontextualizados. Encaminhamentos, né? Ele separa, criva ali o risco e direciona para outros serviços num processo, né, com pouca responsabilização. Equipes multiprofissionais, onde cada um escuta a sua parte e encaminha muitas vezes para o colega do lado. Eu tive uma experiência num serviço de atenção primária à saúde, que um clínico, ele fez bem essa separação, ele escutou a parte dele, que seria a clínica do corpo, e fez um encaminhamento para mim com uma hipótese diagnóstica, né, lá escrita anorexia e depressão. Quando eu escutei essa senhora, ela mesma já foi dizendo para mim, minha filha, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque quando eu passei com o clínico, eu perdi o meu marido, então eu estava muito chorosa, eu estava triste, eu perdi o apetite, mas eu já estou bem, né? Então, como foi, né, importante entender aqueles sinais e sintomas que aquela mulher estava vivendo no contexto daquele momento, né? Então, a importância, né, de lembrar sempre que acolhimento não é triagem. E aí eu trago um trecho do Caderno da Atenção Básica, né, do acolhimento à demanda espontânea, onde fala um pouco
que o relacionado ao acolhimento, que o mais importante não é a busca pela definição correta ou verdadeira de acolhimento, mas a clareza e a explicitação da noção de acolhimento que é adotada ou assumida situacionalmente por atores concretos, revelando perspectivas e intencionalidades. Nesse sentido, poderíamos dizer, genericamente, que o acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas. Há acolhimentos e acolhimentos. E para a gente fazer um acolhimento diferenciado, qualificado, a gente precisa dialogar com os princípios da APS. A gente precisa, né, trazer o conceito em pauta da longitudinalidade, acompanhar aquela pessoa, né, na evolução do seu sofrimento, o que foi conquistado, o que foi, né, o que ainda é o desafio. Então, a longitudinalidade nos permite aproximar daquela realidade, nos permite também, inclusive, criar vínculo, o vínculo que, né, permite eu conhecer o outro me conhecer, eu ter, né, uma voz de reflexão, né, e não ter uma voz, uma fala no vácuo, o vínculo que permite, né, produção de negociação, de combinados, a integralidade, que é um conceito que permite a gente olhar o todo e não aquela parte, né, como o clínico olhou, o que é meu, o que é do outro, e, né, separar. A interdisciplinaridade, poder ter abertura para diálogos entre os paradigmas diferentes, aprender com outros paradigmas. E a partir desses conceitos, quando a gente exercita de fato, é possível organizar e coordenar esse cuidado. E aí eu lembro, né, de um acolhimento que eu fiz ainda na época da residência, junto com uma enfermeira, de um jovem que ele tinha uma questão muito grave com crack, a irmã já estava desesperada, estava acompanhando ele, não sabia mais o que fazer, e pedindo uma internação. E esse jovem, ele tinha um comprometimento intelectual, então eu ia escutando ele, mas eu tinha uma dificuldade de acessar, de entender um pouco o que ele falava. Ele o tempo todo mexia o pé para frente e para trás, e eu não conseguia me conectar, né? Mais que eu estava fazendo o acolhimento, me achando. E aí, daqui a pouco, a enfermeira olhou para o pé daquele usuário e viu que tinha uma ferida, que estava infeccionada, que estava com inchado o pé e possivelmente deveria estar doendo. E ali a gente parou tudo e foi escutar a real necessidade daquele usuário, que era cuidar daquela ferida. Então, a partir daí, a gente conseguiu, né, exercitar os conceitos aqui, né, citados, que a gente foi, a partir dali, ele foi tendo confiança na gente, a gente foi tendo um vínculo, a gente foi podendo acompanhar o processo, a gente olhou ele como um todo e não como aquela demanda inicial que era a droga em si, né, me permitiu aprender um outro olhar, né, eu não vou fazer um curativo, mas posso identificar, ter aquele olhar e saber, né, direcionar para um colega, chamar um colega para fazer junto. Então, a partir daí desses conceitos, né, o Humaniza SUS, ele traz uma definição do acolhimento como um processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde, que implica a responsabilização do trabalhador e da equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída. Ouvir a queixa do usuário, suas preocupações e angústias, uma escuta qualificada que possibilite analisar sua demanda, colocando os limites necessários, garantir atenção integral, resolutiva e responsável, por meio dos acionamentos, articulação das redes internas dos serviços, visando a horizontalidade do cuidado e redes externas com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário. Então, aqui a gente pode, né, amarrar um pouco mais esse conceito do acolhimento. E vocês viram que eu fui, né, ao longo da aula, pegando uma referência bibliográfica do Ministério da Saúde. E eu deixo aqui mais uma, a dica do Caderno de Saúde Mental da Atenção Básica, tá? É um ótimo material a ser lido. E, por fim, gente, eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado, e eu deixo a seguinte mensagem para vocês. Para conhecer as coisas que queremos fazer, é preciso fazer as coisas que queremos saber. Gratidão.